foi fundada em 1920 e a disciplina só foi estabelecida em 1960. Então, na verdade, o esoterismo é uma exegese crítica do pensamento, da abordagem do pensamento das religiões, das teorias ocultistas, das teorias esotéricas, das teorias filosóficas. Isso aqui é o esoterismo, é a procura do denominador comum de todas as religiões, de todas as coisas. Por exemplo, estude Deus. O que é Deus? Por que Deus existe? Se existe ou não existe, não interessa. Interessa que a gente constata no esoterismo que isso faz parte de um padrão da humanidade. Toda a humanidade fala de Deus. O índio mais primitivo, o aborígene mais atrasado, fala de Deus. Então isso está no inconsciente coletivo. Agora, essa é a especulação, se ele existe ou não existe, isso é uma especulação ontológica, isso não é problema do esoterismo. O esoterismo quer saber por que apareceu essa ideia, da onde surgiu essa ideia e como essa ideia foi levada à frente. E que isso é um denominador comum de todos os povos, de todas as culturas. Agora, essa briga que tem aí agora entre os criacionistas e os materialistas, que é uma briga terrível, né? Esse Dante vendeu agora 1 milhão de livros no Brasil, sabe o que vendeu 1 milhão? Ele é um darwinista, irritado com a tese dos criacionistas, que são os evangélicos, né? E ele, então, ele investe contra Deus. E o livro é um sucesso, um best-seller internacional. A especulação não é esotérica. O esoterismo quer saber de onde surgiu a ideia, quer dizer, e não se Deus é ou não é. Isso aí é outro problema. Isso aí é um problema de ontologia, etc. Então, na verdade, conhecer, saber, as pessoas se dizem, primeiro não se dizem esoteristas, se dizem esotéricas, ou esotéricas. E vai no dicionário e ainda tem o apoio do dicionário. Esotérica são as coisas do culto, são os livros, a literatura é esotérica, os livros são esotéricos, os objetos do culto são esotéricos. Né? Então, na verdade, mas ninguém é esotérico. Você é esoterista. Quem pratica o esoterismo é esoterista, é uma questão de gramática, né? Aí você vai no dicionário, aprender as coisas através do dicionário. O dicionário é o primeiro lugar que você não deve aprender nada de esoterismo. Porque até os dicionários, chamados dicionários com vocabulário esotérico, e mitológico, e mágico, etc., são furados. Então, você tem que aprender no convívio, na leitura, na troca com outras pessoas. Em Camboriú, eu tive uma discussão com um maçom que dizia para mim que não, que eu estou errado, que pensamento esotérico escondido é com X. Eu falei, meu filho, isso é questão de esoterismo, isso é questão de gramática. Nós todos praticantes de tarô, nós somos ocultistas, né? Eu me lembro que eu tinha um folheto que eu pus, assim, 50 anos de ocultismo, cara, lá em Camboriú. Isso para mim, não, mas para com isso. O ocultismo é uma coisa muito feia. Porém, é esotérico. Eu falei, mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. Então, na verdade, isso é preconceito e ignorância. Essas duas grandes forças movem a história. A ignorância e o preconceito são as duas grandes forças da história. Que tem na verdade. Não é? Que tem na verdade. É verdade. Então a gente precisa esclarecer isso. Aqui é um comentário sobre isso, outra coisa. Você desenvolve a sua capacidade de consciência, você expande a sua consciência, vive graus de evolução de consciência. Aí você, sem querer, começa a praticar o que eles chamam de magia. Na verdade, nessa abordagem nós fazemos também uma abordagem sobre o ocultismo prático, que são práticas de defesa, práticas de lidar com os elementais, práticas de ataques psíquicos e defesas psíquicas. Então, na verdade, que isso é ocultismo prático, as pessoas têm que saber, porque a gente, defesa psíquica, né? Porque a gente que conhece isso muitas vezes é levado a atender essas pessoas que quer que a gente saiba, que quer que a gente faça isso. Isso não é nossa função não é isso. Mas isso já vem de um erro tão grande que, na verdade, é histórico. O erro é histórico. Então, a gente tem que se alertar para a repetição desses erros. E isso vai parece que não, mas isso tem uma profunda ligação com a numerologia. Por quê? Muita gente acha que numerologia é magia. Que os números são mágicos.
Os números não são mágicos, eles são funções cósmicas. Então, na verdade, o que a gente tem que entender é o que é uma função. Porque todos nós, e hoje até está provado, que o chimpanzé e o orangotango contam. Então, se eles contam, é porque está no inconsciente muito coletivo, até dos primatas, não é nem da humanidade. Todos contam. E por que contam? Porque isso está no arcabouço da estrutura do inconsciente. Então, na verdade, isso é cósmico. Isso absolutamente não é a razão que fez isso. As várias maneiras de contar e os vários processos de enumerar é que são próprios das culturas. Mas todos nós contamos. Então, experiências do Piaget provam que as crianças contam desde cedo. Tudo o mundo está para nós de uma maneira tão sutil e tão irrevelada que nós não sabemos aonde que nós nos descobrimos. E por isso que os deuses egípcios são números. Os neterus são números, na verdade. Para o egípcio, o universo é um universo animado. E o que dá animação ao universo são os números. Então, na verdade, é importante a gente saber como dizer, não, isso como é que você chega a essa conclusão? É mágico? Não é mágico. Absolutamente não é mágico. É conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver dos números, você vai chegar a uma conclusão que não é nenhum absurdo. Então, na verdade, tem efeitos. E nós precisamos de combater essa teoria que nós somos mágicos. Nós não somos mágicos, nós somos estudiosos. O que nós procuramos fazer é conhecer o invisível. Essa é a grande busca do esoterismo. É conhecer o mistério. E o mistério, na verdade, teve origem onde? No Egito. As pessoas vão para o Egito e procuram magia do Egito. Está cheio de livro aqui de magia do Egito. Na verdade, quando você lê o livro de magia do Egito, você vê que não tem magia, porque eles têm sabedoria. O que eles ensinam é como você evitar uma mordida de cobra, é como você entrar e sair do céu, é como você sair do corpo. E sair do corpo não é uma prática mágica, é uma prática de consciência. O que nós temos aqui de importante é essa parte do esoterismo, que como o esoterismo faz as abordagens, né? Essa parte aqui. E o que é gnose, por exemplo, que muita gente pergunta, não sabe. Então, o esoterismo, ele está aqui na página 6 já, né? Muito embora o pressuposto fundamental do pensamento esotérico seja a crença no mundo sutil, permeando toda a realidade, essa forma de pensar se torna identificável por características de seus 4 elementos básicos que podemos, entre tantas outras classificações, distingui-los. Que é como o esoterismo vê a coisa, as correspondências. Todas as coisas têm uma correspondência. Não existe nada no universo que não tenha uma correspondência com outra coisa. Então, o que você tem que fazer? Qual é a pesquisa esotérica? É encontrar as correspondências. Depois, a natureza viva. Há uma relação profunda nas coisas da natureza. Há uma relação dos planetas com as plantas, o crescimento das plantas com os planetas. Há os nomes que se dão às coisas, tem uma relação com os nomes que se dão ao cosmos. Então, na verdade, é isso. Depois tem a parte de criativa que o esoterista tem que fazer, que é a imaginação dele em descobrir essas correspondências e essas relações da natureza viva. E depois é a experiência da transmutação que você faz quando já tem todos esses elementos na mão. Aí você consegue, com esses elementos e com o conhecimento desses elementos, você fazer as transmutações, transformar umas coisas noutras, inclusive se transformar. Muitas vezes as transformações são tão impressionantes que é você que se transforma. Então, essa é uma das coisas. Aqui tem a explicação de cada um desses capítulos, então, e depois tem ainda 2 elementos que apareceram em outras escolas, que foi a prática da concordância e a transmissão. Na verdade, já é a página 8. É a concordância e a transmissão. Então, verifica-se na concordância que existem elementos que são permanentes e eternos em todas as coisas, como no caso do número, por exemplo. Então, na verdade, é esse estudo que você
faz a concordância e depois você vê como você pode colocar tudo isso nas teorias que você está observando, nas religiões e etc. Né? Então, um trabalho esotérico e bastante trivial e simples é, por exemplo, o grande mistério da Trindade cristã. Né? Os cristãos adotam a Trindade, mas a religião hebraica não adota a Trindade. Não existe a Trindade. Deus não é trino na religião hebraica. Deus há dois tipos de monoteísmo. Um monoteísmo universal, porque todo mundo é monoteísta. Na verdade, Deus se manifesta de várias maneiras, todo mundo só acredita num Deus. Na verdade, a Bíblia usou só isso, os deuses são monoteístas, isso não é verdade histórica. E o esoterismo prova exatamente que todos os povos são monoteístas. Né? Você vê lá as lições com Cacá e mostra números de entidades, né, nos índios brasileiros. Assim, o princípio é um só. É a mesma coisa no Egito. Então, panteão de 380 deuses, às vezes deuses são números. Na verdade, eles são números. E, na verdade, eles são manifestações da divindade, como nós temos aqui nos Sefiras. Né? É a mesma coisa. Então, na verdade, o Deus se manifesta de várias maneiras. Né? Como dizia o Hux, é só mesmo um povo que mora no deserto, que não tem árvore, que não tem nada, que não tem uma variedade, que pode acreditar num Deus monolítico. Porque, na verdade, o Deus é justamente a diversidade, a pluralidade. Né? Então, na verdade, aonde os cristãos foram tirar essa Trindade? Né? Ou seja, se os típicos da Índia e do Egito são os deuses trinos. Né? Nós temos aqui na árvore exatamente isso. As sigílias de pares consortes com um outro que é fazendo a união. Então, são os dois lados da árvore, é a parte central da árvore. Isso é egípcio. Essa árvore é egípcia. Eles não gostam que diga, mas ela é egípcia. Então, na verdade, isto foi aonde foi o cristianismo buscar. Agora, quando você está quando você está examinando essas coisas, você diz, o cristianismo é uma religião judaica. Vem do judaísmo? Não vem. Absolutamente não vem. Aliás, ela nasceu dentro do judaísmo, mas foi abortada. Na verdade, não foi um parto normal, foi abortada. E, na verdade, quando descobriu o pensamento grego, ela se tornou uma religião grega. Quase é o sustentáculo da Igreja Católica. É São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Um platonista e outro aristotélico. Na verdade, desde a explicação que São Tomás dá para a alma e vê a que a Cabala dá para a alma. Completamente diferente. Mas a que a Cabala dá é a judaica. Agora, a que São Tomás de Aquino dá é grega. Então tem uma diferença fundamental. Mas a grande diferença não ocorre nisso não. Ocorre, na verdade, que o cristianismo não era uma heresia. Ele não planejava ser uma heresia. Ele se tornou uma heresia quando começou a fazer o seu próprio trabalho interior de descobrir as coisas. Então, na verdade, aí aparece a Trindade, aparece Deus como trino, né? Que não tem isso no judaísmo. Tem na Cabala, mas não tem no judaísmo. Esse argumento de que tem na Cabala é porque a Cabala não é totalmente hebraica. Né? Então, na verdade, e agora você vê outra coisa, que você, aqui é a figura, Nossa Senhora com Jesus. Essa figura é a figura de Ísis com Horus. Na verdade, o Horus é o libertador, ele é o redentor. Quem é o libertador e o redentor? É Jesus. Então, na verdade, toda a história de Jesus, todos os 4 evangelhos, na verdade, eles repetem a mitologia egípcia. O mês de Nossa Senhora, a gestação do menino Jesus, que é feita pelo Espírito Santo. Por que é feita pelo Espírito Santo? Porque a gestação de Horus foi mágica. Ela foi feita por um espírito também, que Ísis era mágico. Uma vez reunidos os 14 pedaços de Horus, de Osíris, descobriram que tinham perdido falos. Né? Então ela criou um falos de ouro, com o qual ela copulou e gerou Horus.
Então, na verdade, isso explica o Espírito Santo. Então, na verdade, isso é que o esoterismo faz. Agora, ele tem que fazer isso sem brigar com ninguém. Ele não tem que dizer, não, me mostra que está certo, me mostra que está errado. Na árvore cabalística propriamente dita, nós temos o pai, que é Abba, em Rockman, e Ima, que é mãe, em Binar. E o filho é da arte. Agora, na cabala cristã, o filho é Tiferet. Tiferet é chamado centro crístico na cabala cristã. Para a cabala cristã, o centro crístico é Tiferet, não da arte. Mas na cabala hebraica é da arte. Da arte é que é o resultado da ligação do Iba, do Abba com Ima. Pai e mãe. Então, essa pesquisa você vai sendo feita, né? Isso não é uma pesquisa histórica, isso é uma pesquisa teórica, né? É baseado em elementos que a história tem, mas são elementos mitológicos. Esses elementos são mitológicos. É a metodologia que embasa as religiões. A grande esterilidade do nosso século é não acreditar em mitos. Na verdade, é uma cultura sem profundidade, porque não acredita nos mitos. Os mitos estão no inconsciente coletivo da humanidade. Uma vez que você destrói os mitos, você não tem mais raiz. Você fica sem raiz. Então, na verdade, os mitos são importantes. Na verdade, isso é uma coisa mítica. Agora, há uma pesquisa histórica. A pesquisa histórica é outra coisa. Quando você descobre que os salmos foram escritos por Akenaton, aí isso é pesquisa histórica. Isso aí não é mais esoterismo. Os salmos são atribuídos a Davi e a Salomão. E há até uma dúvida de quem fez realmente. Todos os dois fizeram. Repetiram, né? Repetiram. Mas pelo que eles repetiam é o que eles ouviam na rua. O Gênesis é uma história que se contava no Médio Oriente. O Gênesis não criou nada. O Gênesis era uma história contada. Até o nome de Redentor. Porque, na verdade, até os judeus acreditavam que o Messias viria para libertá-los do jugo romano. Baseado em que eles tinham essa crença? Que Horus lutou contra o poder de Sete. Meramente esotérica, que é a pesquisa da noção, da filosofia da coisa, do espírito da coisa. E a outra é uma pesquisa histórica. O que vai confirmando são os achados históricos, a proporção que você vai descobrir, porque a história do Egito é uma história que tem 100 anos. Ela começa com Napoleão. Até ali ninguém sabia nada do Egito. Tudo haviam, sobre os hieróglifos, haviam mais de 1.500 obras dizendo que o hieróglifo era isso. No tempo, quando Chapolin disse, não é nada disso, eu vou descobrir isso. Na verdade, vinha da visão grega, que era uma visão pragmática, linear, racional, que não podia entender os mistérios egípcios, não tinha como entender, e informava. Mesmo assim, as informações de Heródoto são muito mais honestas do que as da Bíblia. Então nós temos a informação da Grécia e a informação até Napoleão. Napoleão que desbravou isso tudo para o doutor. Então, na verdade, o tarô egípcio, por exemplo, eu fico impressionado de ver pessoas que dizem que o tarô egípcio veio do Egito. Não, o tarô veio do Egito, na verdade. O tarô, a história do tarô pode ter nascido no Egito. Mas quando ele entrou na Europa, o tarô é uma tradição da Idade Média. É uma tradição. Ele entrou na Europa pelos ciganos e foi interpretado pelos imaginários da Idade Média. Esse é o tarô. Quando aparece o tarô egípcio, aparece depois de Napoleão, que Jean Pitois, que era um dos esoteristas que acompanhavam Napoleão, que foi colega do Champollion, criou um tarô egípcio, baseado nas figuras egípcias. Esse tarô é até de bico de pena, ele é preto e branco. Daí vem todas as versões de tarô egípcio. Mas tem gente que diz, não, esse tarô egípcio veio do Egito. Veio do Egito. Por isso que as pessoas usarem. Uma coisa é saber a sua história, sem saber o que significa, né? Quer dizer, isso é terrível, né? E isso é que desmoraliza a gente, né? Eu me lembro que estava uma vez
até uma pessoa que eu conheço bastante, estava dando uma palestra sobre cristal. E tinha, por acaso, 2 geólogos escutando a palestra. E quem falou foi tanta besteira, mas tanta besteira, que os geólogos disseram: isso foi as maiores anedotas que eu já ouvi sobre eu vi os caras dando uma palestra com um auditório cheio de gente, o cara dando palestra sobre cristal, falando só besteira. Na verdade, isso é que torna o nosso trabalho desmoralizado. Todo mundo diz: isso é besteira, isso é não sei o quê, né? Porque, na verdade, as pessoas não conhecem os seus fundamentos, não conhecem o fato. Então, esse preâmbulo que todo mundo diz: mas por que esse preâmbulo para dar numerologia? Para a pessoa saber, a pessoa não dizer besteira, a pessoa conhecer. Não tem nada aqui de mistério, não tem nada de novo, é tudo isso apenas superficial, mas é o superficial que você precisa aprender, pelo menos para trocar suas moedas. É o mínimo necessário para você sobreviver, né, na selva de ignorância que nós estamos mergulhados. Né? Então, é isso. Na verdade, aqui só tem esse estudo. Como noção, só tem esse estudo do esoterismo. Depois aqui tem uma passagem sobre o Egito, por exemplo, sobre o Egito, o pessoal diz magia do Egito, né? Magia. Então, isso aqui, quase que eu escrevi esse capítulo para minhas colegas, minhas alunas, que pagam R$400 por sábado para fazer estudo de magia. Então eu escrevi aqui: magia é iniciação, é um processo que se realiza de dentro para fora. Né? Você se torna mago não porque você está estudando magia, porque você está desenvolvendo a sua consciência. Tomé, ele tinha muita coisa do pensamento gnóstico também. Ele tinha. Quando ele foi para o Egito, ele foi lá para o Alto Egito, porque há uma tradição hebraica dentro do Alto Egito. Os judeus viveram várias vezes no Egito. E várias vezes que eles viveram no Egito, a história da Bíblia conta. O que ela não conta é que os judeus eram os Ixos, que ocuparam o Egito por 1500 anos. E que se foram faraós, formaram 3 dinastias de faraós, que não eram egípcios, eram judeus. Isso ela não conta. Mas isso é verdade, que hoje as escavações estão provando isso. Então, lá no templo, onde tem o templo do deus Khnum, que é o oleiro, o deus com cara de carneiro, que é o oleiro, daí que vem a explicação de que Adão é feito de barro, porque ele fazia o barro e colocava no útero das mulheres e aí nasciam as crianças. Então, na verdade, a lenda egípcia é essa. Daí que vem o barro do Nilo, que é o judaísmo chama de Adamá, que é o barro que dá origem ao homem. Na verdade, isso é uma tradição egípcia. É uma tradição egípcia, que o Khnum, que é um dos deuses mais antigos, mais primeiros do Egito, ele era um deus oleiro. E tem até uma passagem muito bonita do nascimento de um faraó, em que ele está justamente fazendo essa magia com o boneco, colocando no útero da imperatriz, que na verdade se transformou numa deusa também, e etc. E nasce. Então, acho interessante porque o Khnum tem cabeça de carneiro, né? Cabeça de carneiro. E na astrologia começa em Áries, né? Exatamente. Então, começa o princípio do Egito, né? Na verdade, o que acontece no Egito é que as eras todas estão marcadas por essa influência. Tem a era de peixe, tem a era de carneiro, tem a era de leão. Tudo isso está marcado na história egípcia pelos monumentos. Quando você vê, por exemplo, por que a como é que chama aquela figura que tem? A esfinge. A esfinge tem cara de leão, é porque ela, na verdade, ela foi construída na era de leão e não na era que estão dizendo que foi construída, na verdade. Ela precede de 10 mil anos as pirâmides. Porque tem até a marca das águas. Tem tudo, na verdade. Né? Ficou maravilhoso sobre isso. A civilização egípcia é um negócio fantástico. Quanto mais se cavuca, mais coisas se descobrem. Então, na verdade, lá em cima, na ilha de Elefantina, que foi destruída com essa represa bárbara que fizeram lá, né? Agora, que acabou com o Nilo, né? Acabou com o Nilo, acabou com a fertilidade do Nilo, dá mosquito onde não dava mosquito. Tudo isso é quando a engenharia moderna se mete na natureza. Fizeram na Rússia 2 ligações de rios, também não deu em nada. Fizeram essa besteira no Egito, fizeram aqui
tapando as 7 quedas, e vão trazer agora a grande lá no Egito, mas deixa eu falar, né? Nessa ilha de Elefantina, é o único lugar no Egito que tem ao lado do templo de Ator o templo de Yahvé. Então, na verdade, aquilo ali foi uma velha cultura hebraica gravada no Egito. É o único templo de Yahvé que tem no mundo. Está lá. Né? Então, é tradicional do judaísmo, essa origem dele lá. E tem tanto a outra história também, que completa isso aí. Quando a cidade de Akenaton foi destruída pelos sacerdotes de Amon, o Akenaton não era nenhum burro. Então, na verdade, ele sabia que ia ser destruído. O que ele fez? Estava cheio de tesouro, os tesouros saíram. Né? Quem levou os tesouros? Os judeus. Os judeus faziam parte da corte de Akenaton. Possivelmente Moisés era o mestre do Akenaton. A Bíblia dá Moisés 160 anos depois, a Bíblia dá Moisés 160 anos depois de Akenaton. Quando você vê 160 anos, são 4 gerações. Agora, se você pegar a Bíblia e ver quantas vezes ela pula gerações, quando não interessa falar das gerações. Então, tem vários saltos de gerações na Bíblia. O José era vizir de quem? Do pai do Akenaton. Então, na verdade, os judeus viviam ali profundamente. Quando saiu, hoje saiu um tesouro. Saiu um para o norte do Egito e o outro foi parar no Mar Morto. Agora encontram esse documento de cobre no Mar Morto. O único povo da antiguidade que trabalhava com cobre eram os egípcios. E esse papiro de cobre, esse testamento lá em cobre, indica tesouro. Você sabe quantas pessoas estão procurando esse tesouro? Existe mais de 20. Agora você descobre que as poesias deles são salvos. Quer dizer, é muita coincidência para você achar que não sai do mesmo lugar, né? É muita coincidência. E quem está descobrindo esse negócio do cobre não é nem como se diz, o cara que mexe em escavação, como se diz, um arqueólogo. É um metalúrgico. É porque ele começou a estudar os metais e viu que o cobre só era usado no Egito. Aí, então ele começou a fazer a pesquisa e ele está lá tentando descobrir o tesouro para ele lavou a vida dele, está lá descobrindo o tesouro. Então, na verdade, a prova dele é o contrário dos outros. Outros provam com argumentos históricos, com argumentos religiosos, com argumentos até esotéricos. Ele diz, não, eu estou atrás, esse cobre, isso aqui é egípcio, esse cobre é egípcio. E essa mistura de letra egípcia com letra hebraica é propositada. Ainda mais puseram letra grega. As minas de Salomão, que a história é mais fabulosa do que essa. As minas de Salomão se situam aonde, na verdade? Naquela região do Delta, que é a região que os judeus, que Salomão teve contato, que é aquela salvação ali do Egito, ali não tem mina. Ali não dá mina de nada, nem de Malacacheta. Ali não dá mina de nada. Na verdade, onde estão as minas de Salomão? As duas hipóteses. Ou as minas de Salomão são roubo dos túmulos egípcios, ou o Salomão conhecia as minas dos egípcios. E para conhecer a mina dos egípcios, ele era o egípcio. Para conhecer as minas do Egito, que eram na Núbia, e que era um segredo de exército, só o exército egípcio podia ir lá. Ele era a riqueza dos faraós. A Núbia hoje é... A Núbia é o do Egito. Não, mas no sul da África, não é? Não, é Mais abaixo do Egito, né? Acima do Egito. Não, é na África. É na África. É na África. Aonde nasce o Nilo. Acima do nascente do Nilo. Acima do nascente do Nilo. E vai para o sul. O sul não, o sul é onde o Nilo desemboca. Não, o sul. O sul, geograficamente é isso mesmo. É o sul, é essa parte. Tá certo. É porque quanto mais você desce, é norte. A Etiópia é sul do Egito, é isso mesmo. Núbia é sul do Egito, tá certo.
Então, na Então verdade... tem altitude, né? Mas eu sou no mapa. Mas a gente vê o contrário, porque a gente nós nos orientamos por nós, né? E na verdade é o contrário. Mas então, na verdade, era o segredo dos faraós. Ninguém conhecia, você pode ler tudo e ninguém, é só o exército egípcio. Ia lá nas minas de ouro, na nuvem. Por quê? Porque, na verdade, era fortuna. Não há ouro no Egito, né? Então eles descobriram e exploravam essas minas. Se o Salomão tinha acesso a essas minas, é porque ele era o faraó egípcio. Ou então, ele era um ladrão de túmulo. Você não vai acreditar que o Salomão era ladrão de túmulo, né? Porque existem as fortunas do Egito que foram todas roubadas de túmulo, né? Tanto que dava lugar um praga que roubava túmulo por causa disso. É uma tradição. É uma tradição, tanto que os faraós são mudados de lugares depois que são enterrados, para os caras não perturbarem a vida do faraó, porque o ladrão vai aparecer de qualquer jeito, já faz parte da história. Então, segundamente, o Salomão era um faraó egípcio. Por que Salomão, sendo tão importante, não tem o túmulo dele na Palestina, e tem o túmulo de um faraó egípcio, cujo valor numérico do nome é o mesmo de Salomão? E que no tempo de Salomão, aonde os judeus tinham condição de construir templo? Quem construía templo eram os egípcios. Os judeus nunca foram construtores de templos. Vocês não pararam? Então, na verdade, nunca houve esse templo de Salomão. Esse templo de Salomão houve sim, mas lá no Egito, não onde estão colocando. Essa que é a verdade. Principalmente com adornos de ouro, então. Exatamente, com todo o material. Os egípcios, o templo é o mistério dos egípcios. Na verdade, toda a civilização se abeberou nos templos. Você vê, nos templos egípcios saiu Pitágoras. Vários filósofos gregos se formaram na base de Pitágoras. Pitágoras viveu 20 anos no Egito. Foi formado nos templos egípcios. Os templos egípcios nunca fizeram questão de formar só egípcios. Eles formavam criaturas do Médio Oriente todo. Então, nos templos egípcios, você tem a tradição de Pitágoras, tem a tradição de Moisés. Antes de Pitágoras e de Moisés, dizem que Abraão já era iniciado nos templos egípcios. Você tem a tradição de Jesus. Na verdade, Jesus, no tempo que ninguém sabe onde ele estava em Alexandria, seguramente sendo iniciado em templos. Então, na verdade, pode ser bem uma história, né? Que eles vão dizer eternamente que a história. Sabe? O Cântico dos Cânticos, não existe nenhum poema mais lindo e mais erótico do que o Cântico dos Cânticos. No entanto, eles transformaram o Cântico dos Cânticos numa poesia altamente religiosa. A interpretação é assim mesmo. Eu sempre li o Rubaiyat, que é um livro clássico da poesia persa, né? O Rubaiyat é um homem que existiu na Pérsia e era um boêmio, porque as poesias do Rubaiyat são todas sobre vinho, sobre taberna, que é magia, são todas lições de profunda sabedoria. São lições de sabedoria, como é que você deve fazer, como é que coisa e tal, vocês vão encontrar isso aí no livro. Então, na verdade, nessa apostila, esse preâmbulo aqui é apenas uma introdução cultural do nosso curso. Na verdade, nós vamos dar 2 aulas sobre isso e vamos entrar na cabala.